Meus amigos da TV do Poeta, depois de horas de adrenalina, carro atolado, dificuldade para chegar ao local que nós queríamos, à beira do Velho Chico, e estar aqui na casa da nobre amiga ambientalista, está preparando um livro histórico sobre Belo Monte, Girlene Monteiro. Tudo bem com a senhora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer conhecê-la. Prazer foi meu. Aqui está a secretária de Cultura do município de Belo Monte, Rosana Gomes. Boa tarde, Rosana. Boa tarde. Obrigado pela presença. Bom, o nosso assunto aqui, o nosso objetivo de vir aqui conhecer a Girlene, já que nós passamos 10 dias, hoje é o último dia de trabalho nessa região bonita do Velho Chico, contando as histórias, atrativos turísticos, localizando rotas turísticas, etc e tal. Todo esse material vai para nossas redes sociais. Você se inscreve no nosso canal no YouTube, coloca Cláudio André o Poeta, vai aparecer aqui embaixo no rodapé, se inscreve, marca no joinha, compartilha com seus amigos. E também vai para o nosso Instagram, coloca Poeta Viagens e Aventuras, você vai encontrar, é fácil, e você vai seguir o nosso trabalho. Girlene, o motivo de vir aqui é de saber um pouco sobre a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, no Morro dos Prazeres, que fica em Barra do Ipanema. Onde começou toda a história de Belo Monte, começou por lá. Numa indicação do nosso amigo Vinícius Palmeira, seu amigo, olha, se você vai a Barra do Ipanema, se você vai a Belo Monte, procure Girlene. Então nós viemos aqui conversar com a senhora. Como é que está o processo de tombamento daquela igrejinha? Veja só, já tem bastante tempo, né, que eu vivo nessa luta para o tombamento da igreja. Primeiro eu dei entrada no IFAM, porque um grupo de devotos aqui, bem intencionados, queria reformar a igreja com o melhor das intenções. Certo. Só que aí, como a gente tem um conhecimento sobre a preservação do patrimônio histórico, então eu fui, de uma certa forma, contra, porque eu não queria reforma, eu queria restaurar, que é o que deve ser feito quando se tem uma pérola, uma joia, como essa nossa igreja. A senhora foi no IFAM que ano para entrar nesse processo? Olha, já tem 8 anos. 8 anos. Certo. E está em que fase o e processo? aí, o que é que aconteceu? Eu não tenho força política. E as dificuldades que o IFAM enfrenta é muito grande, né? Questão de recursos e tudo mais. Certo. E aí ele falou que poderia começar o processo, mas não tinha embasamento histórico. Sim. Como eu viajo um pouco, eu digo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a pesquisar sobre a história. Certo. Se eu puder contribuir com isso, eu vou contribuir. E aí começou a minha peregrinação, né? Uma verdadeira peregrinação. Primeiro eu fui lá em Maceió, no Instituto Histórico, na Biblioteca Pública, não encontrei nada. Sobre a igrejinha? Sobre a igreja. Fui no Instituto Joaquim Nabuco, lá em Pernambuco, em Recife. Fui no Brenan, e aí lá encontrei algumas coisas. Oh, que bom. Inclusive um mapa desenhado pelo holandês Barlels, que dizia que, como eu conheço como palma da mão a região, aí eu vi o encontro do Rio Ipanema com São Francisco e identifiquei a Ilha dos Prazeres, que não era Ilha dos Prazeres, era Ilha Douro. Foi uma emoção muito grande que eu tive, isso foi lá no Instituto Brenan. Inclusive, eu já tinha contado a história para a assessora lá, a coordenadora de pesquisa, e acabamos as duas chorando quando a gente descobriu isso. Foi emoção. Foi muito interessante. E aí ela se comprometeu, escaneou todos os mapas. E depois eu ainda tive a grata satisfação de ver um relatório feito pelo engenheiro alemão, o nome dele é Henrique
Henrique Guilherme Fernando Halfeld, Certo. que ele descreve no Atlas dele, é um Atlas e ao mesmo tempo relatório. Sim. Ele relata légua por légua do Rio São Francisco, desde a primeira queda em Pirapora até o oceano. E foi outra emoção descobrir a légua que a gente pertence. Então, já tira toda aquela ideia de que a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres não foram os portugueses que a construiu, foram os holandeses? Olha, isso é uma lenda, é o que diz o boca a boca, Certo. né? A tradição oral aqui é que foram os holandeses. E assim, que me permitam os historiadores, que são unânimes em discordar dessa tese. Eu, como sou um pouco atrevida, me perdoe os historiadores, mas eu concordo. E gostaria de explicar e ter atenção para que façam uma reflexão sobre essa minha reflexão. Tá, então no seu ponto de vista, Que façam. com o que a senhora coletou de informação, o senhor defende que foram os holandeses que fizeram a igrejinha? Que pelo menos começaram a primeira parte. Certo. Por quê? Apesar que a gente sabe que os holandeses são, em sua maioria, calvinistas, mas a proposta deles naquele momento aqui era comercial. Eles não estavam propagando a fé. Vieram buscar ouro. Eles eram uma empresa, né? Como é? Das Índias Ocidentais, né? A Companhia das Índias Ocidentais. Certo. Então era uma empresa. O foco naquela época era a povoação da colônia. Certo. Era render, era comercializar. Então, eu acredito que não tinha mais coisa para chamar mais atenção e para fixar o homem na terra, que era o que eles queriam, que era povoar a região, de que a construção de uma capela. Tá certo? Porque o que é que acontecia? Agora, uma coisa que também me deixa muito curiosa com relação a isso é que em várias regiões do Brasil, eu já tive a oportunidade de ir em Itapecerica da Serra, que é uma Nossa Senhora dos Prazeres lá, e lá a mesma lenda, a mesma oratória que foram os holandeses. Lá em Maceió, lá aquela igreja lá de Ipioca, é a mesma coisa. Diz que foram os holandeses. Em São Miguel, a mesma coisa. Dos Campos ou dos Milagres? Dos Campos. Certo. E uma coisa eu observei é comum a todas essas oratórias. A igreja era construída num ponto estratégico, onde você tem uma visão de 360 graus. Verdade. Certo? Então, 1694. A data, 1694. Bate com o que a senhora conseguiu de informação dos relatórios, veja mapas. Só, no frontispício da igreja tem essa data. É a data de conclusão. Não 1694. Isso. É a data de conclusão. Certo. Os holandeses, a gente sabe que eles foram expulsos em 1654, né? Isso. Por exemplo, lá em Bom Conselho, os holandeses habitaram de 1630 a 1654, lá em Bom Conselho, Pernambuco. Em todo canto. Em todo canto. Então, foi quando eles foram expulsos, ou na Revolução de Guararapes, né? Foi expulso, foi negociado, não foi bem expulso. Tá. Eles, na verdade, eles foram expulsos aqui, né? Do forte aqui, Maurício, que a gente sabe, né? Certo. Bom, então essa é a minha interpretação. Eu acredito, porque não é possível que tanta gente esteja errada, né? Em várias regiões
totalmente diferente. Porque se fosse numa região só, né? Mas são muitas regiões que falam dão a mesma opinião. Que todo mundo está errado.